Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Olá, pessoal do Sindiflix, que nos assiste nesse sabadão. Hoje, o Sindiflix preparou uma aula muito especial para vocês. Uma aula gratuita com o nosso mestre síndico profissional, o Aldo Bussolete, que tenho a honra de hoje trazê-lo ao nosso programa. Aldo, seja bem-vindo, meu rei. Muito obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Vamos tentar falar um pouquinho do que o pessoal quer ouvir, não é verdade? Ele é humilde, vamos tentar. O cara é um mestre, o cara é muito humilde, gente. Pra quem não me conhece, tá chegando agora. Eu sou Amanda Lobão, sou advogada condominialista, atuo junto ao Lobão Advogados Imobiliários. E aproveita, e aquele momento de humilhação, Aldo, pra seguir o nosso canal do YouTube Sindiflix. Segue lá o @Sindiflix também. Ativa o sininho para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. E comenta, dá um like, compartilha para quem é teu colega aí da área condominial. E seu contato também, Aldo, passa aí. Meu contato é aldo@bussolete.com.br. Fala comigo direto pelo e-mail, né? E aí, conforme vai a conversa, depois eu passo meu telefone pessoalmente, a gente bate um papo. A gente está em São Paulo, na Moca, na rua Almirante Brasil, 685, sala 1508. E o Instagram dele eu sei, gente, é @Bussolete Síndicos Associados. Não, tira o associado, é só @Síndico Bussolete. @Síndico Bussolete. E o do Iron? O Iron Síndicos, Iron Síndicos. Iron Síndicos. Siga também o Iron, que vocês vão aprender bastante na prática, né? Isso, um projeto muito lindo aí, feito pelo Aldo, a Karina Nap e a Cris Romão. Uma idealização da Cris Romão, né? Uma ideia dela, de formar síndicos realmente na prática, porque a gente vê muitos síndicos fazendo muita teoria, e na hora, no complemento da atividade não tinham. Então nós resolvemos complementar essa atividade trazendo a prática para eles também. Perfeito. Vocês veem como então a missão do Iron e do Sindiflix convergem. Então é um prazer a gente falar hoje para vocês sobre portaria. Esse curso, esse treinamento que nós estamos gravando hoje, a gente vai gravar hoje para iniciar uma primeira aula gratuita. E as demais o Aldo vai gravar e a gente vai colocar na plataforma, né, para disponibilizar para vocês. Provavelmente já está disponível em www.sindiflix.com.br para que vocês possam acessar. O síndico para entender o que ele deve cobrar do porteiro. O porteiro para entender o que ele tem de função, de contribuição e até mesmo às vezes para direcionar o síndico dele que não tem conhecimento. Administrador para entender o relacionamento do porteiro junto ao síndico e as funções de cada um. Então, na verdade, esse curso ele vai agregar para todo o universo condominial, não somente o mercado, mas para o universo condominial, até porque os advogados também precisam ficar atentos às funções do porteiro. E por isso eu vou pedir para vocês terem atenção às dicas da advogada doutora Josi Ferreira, que é do Lobão Advogados e vai trazer um pouquinho de remuneração para esses profissionais nas épocas de final de ano. Max, solta aí o vídeo da doutora Josi. Meu nome é Josi, sou advogada atuante na área condominial e trabalhista. Vim aqui trazer para vocês algumas dicas diante de vários questionamentos de síndicos que nós atendemos aí através da nossa assessoria jurídica. Então, qual é a grande dúvida do condomínio hoje, né, dos síndicos? Como eu devo fazer essa escala de trabalho, como eu devo pagar para esses funcionários, né? Bom, se forem empregados de empresa terceirizada, aí o síndico não precisa se preocupar, quem vai fazer essa escala de trabalho é a empresa, aí é uma preocupação a menos para o síndico.
Agora, se na verdade esses empregados forem empregados orgânicos do condomínio, aí muda um pouquinho de figura a situação, e aí quem vai fazer essa escala de trabalho é o gestor condominial, o síndico, observando o seguinte: se na verdade esse empregado ele começa a jornada de trabalho dele às 7 horas da noite, por exemplo, no dia 24, e finaliza a jornada dele às 7 horas da manhã no dia 25. Ele finalizou a jornada dele no feriado, mas ele iniciou a jornada dele num dia normal. Então ele não ganha dobrado, ele não vai nem receber dobrado, e ainda se for um acordo de banco de horas, ele não vai folgar dobrado depois. Agora, se ele, na verdade, começa a jornada dele às 7 da noite, no dia do feriado, no dia 25 ou dia 1º, e finaliza a jornada dele no dia que não é feriado, então ele iniciou lá no dia 25 e finalizou no dia 26, ele vai receber dobrado, mesmo que ele tenha começado a jornada às 7 horas da noite e terminado a jornada às 7 horas da manhã no dia normal. Então, nesse ponto, os síndicos têm tido bastante dúvida na hora de fazer a escala. E aí é sempre um ponto de atenção para o síndico ficar atento na hora de pagar e dar folga para ele, para não gerar aí um descontentamento entre os empregados. Tá bom? Fica aqui essa dica para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandando as dúvidas para a gente vai fazendo vídeo aí respondendo para vocês, tá bom? Isto exposto, vamos começar do começo, né, Aldo? Vamos lá. Aldo, fala para mim o que é uma portaria. Olha, portaria é uma concepção legal, e o pessoal, o que tem que ter na cabeça? Que a portaria é um local de segurança, é um local onde todos passam e o porteiro tem que ter muita atenção para com ela, né? Então é um lugar de triagem, é um local onde se faz o controle de acesso das pessoas, veículos, prestadores de serviço, tudo passa por uma portaria. Então é um local onde o porteiro, que é o profissional que está lá dentro, ele deve ter maior atenção, e ele é responsável por muito da segurança. Apesar que todas as pessoas envolvidas no condomínio, moradoras, também são responsáveis por isso. Mas o porteiro em si tem muita responsabilidade ali. Quando você fala que os moradores também são responsáveis por isso, sob qual perspectiva tu colocas isso para mim? Veja, Amanda, quando a gente entra num condomínio, a gente nota, e existe uma reclamação do pessoal da portaria para conosco com algumas atitudes de moradores. Um exemplo que acontece no dia a dia e todos passam por isso. É você estar adentrando um condomínio, vir uma pessoa na sua cola e você segurar o portão para ela e perguntar: a senhora mora no condomínio, quer entrar? E deixa essa pessoa entrar. Ou mesmo não sendo morador, você vai falar com o porteiro e segura. A partir do momento que adentrou a gaiola ou a clausura do condomínio, já começa o risco, tá? Então, essa é uma questão importante. Outras questões: a pessoa, o morador, liga para o porteiro para liberar uma pessoa e fala: olha, você não precisa pegar documentação nenhuma, deixa, é meu parente, é um cara que presta serviço aqui, é um cara que vem sempre. Não importa, seja quem for, primeiro precisa passar pela triagem. Então, onde está o erro? Os moradores já estão contribuindo com o erro. E outros grandes erros tem: automóveis que entram no condomínio e não são de condômino, são de visitas. Prestador de serviço que não consegue arrumar um local para estacionar fora do condomínio e entra com o automóvel, e por aí vai. Então, todos são responsáveis pela segurança. E o porteiro, ele tem a obrigação de tentar se impor àquela situação. Muito bem, é uma questão de procedimento. Se o procedimento existe no condomínio, ele tem que ser seguido para todo mundo, né? É claro que esses procedimentos, eles burocratizam um pouco essa entrada, mas enfim, burocracia não tem a ver com segurança. A segurança, ela é um pouco de oposto de comodidade e conforto, mas precisa ser seguido todo o procedimento de segurança. Me lembra muito essa conversa, o treinamento de segurança que a gente teve com o Leandro Santos, e também uma live que a gente fez com o Demetrios, que também é síndico profissional, e a gente falou muito do efeito carona, que é esse efeito do meliante ou do invasor pegar a carona com alguém que está entrando e adentrar ao universo do condomínio, aí tendo acesso às áreas comuns, arrombando porta das unidades. É um pouquinho disso que você está falando, mas nesse caso é muito pior, porque o próprio morador está querendo ser educado e permitindo com que esse ingresso seja feito, né, pelo invasor. Você também falou, Aldo, na tua explicação, sobre
a, a relação entre o porteiro e a segurança. E aí a gente tem muitos casos de porteiro que adormecem, em especial no período noturno. Você trouxe um videozinho para esclarecer isso para a gente, que aconteceu num condomínio que você é síndico? Sim, trouxe um vídeo para vocês, porque isso parece não ser comum, tá? Mas é muito comum isso acontecer. Eu vou colocar pequenos trechos do vídeo, né? Para vocês verem o que pode acontecer, né? Eu vou tentar narrar para vocês um pouquinho do que pode acontecer. Veja, à noite, tá? Meia-noite e 45, um miliante ele vai pular a cerca do condomínio, uma cerca eletrificada, uma cerca com alarme. Ele vai pular essa cerca para adentrar ao condomínio. Veja, ali no cantinho da tela você está vendo a pessoa pôr o pé e ele vai pular. E ao fundo, no canto, está a guarita, onde seja, o porteiro tem que estar muito atento a essas situações, porque além de ele estar ali, ele vai passar pela frente da guarita, existem câmeras, e tranquilamente ele vai transitar pelo condomínio, né? Eu vou adentrar um outro vídeo após esse, rapidamente, para vocês entenderem. Ele está transitando pelo condomínio, à frente da guarita, e aonde está o porteiro, o que o porteiro está fazendo nesse momento. Eu vou pôr outro vídeo para vocês, rapidinho, onde vocês verão que ali no canto, embaixo, existe os pés dele tentando adentrar a um outro portão, ou seja, quantas barreiras esse meliante ele conseguiu transpor, e o porteiro com toda a visão de câmeras e toda a visão do local. Ou seja, ele está ali embaixo tentando transpassar e pular essa barreira. Vou colocar um outro vídeo onde a gente vai adiantar essa situação, né? E vai buscar o que ele está fazendo. Veja, aqui tem os carros, ele vai adentrar esse local, né? Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo. Ele vai adentrar esse local para furtar algum objeto. No caso, esse meliante, né, a gente chama assim de um pé de chinelo, infelizmente. Mas porque ele está entrando no condomínio para quê? Para tentar buscar uma bicicleta, um pequeno furto. Agora, veja, se ele quisesse algo maior, entrar numa casa e fazer um mal para alguma pessoa, ele iria fazer, né? Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, um pouquinho, vamos ver se a gente pega. Ele vai estar passando ali, ó. Ele vai passar, ele vai adentrar ali, né? Isso foi coisas muito rápidas, né? Foi questão de 10, 15 minutos que ele passou dentro do condomínio. E até aí o gozado. O que o porteiro está fazendo? Onde é que está o porteiro? Qual a atitude do porteiro? Porque ele é o único vigia ali. E uma outra questão importante, ele está vigiando não só bens, mas as vidas das pessoas. Imagine se esse meliante ele resolve adentrar a uma dessas casas, fazer mal a alguém, a uma criança que esteja ali, a uma pessoa. Então é muito complicado essa situação, né? Nós vamos ver que agora ele vai sair com a bicicleta, né? Ele entrou no quintal dessa casa e pegou a bicicleta e saiu. Eu vou pegar um outro porteiro, vídeo. gente? Cadê o porteiro, né? E aí a gente vai finalmente ver o porteiro, o que o porteiro está fazendo. O porteiro está muito tranquilo na sua guarita, dormindo tranquilamente nesse momento. O sono dos humildes. E o bandido está ali fazendo todo o trabalho dele, né? Levando risco para dentro desse condomínio, risco para as famílias, e é como eu disse, ele transpôs várias barreiras, várias maneiras de acontecer, e nesse momento o porteiro nem aí, continua dormindo tranquilamente, até a hora que ele vai perceber, né? Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, onde ele vai perceber alguma ação, né? Veja, olha o tempo que esse porteiro demora para ter uma reação, quase 15 minutos para ter alguma reação. Nesse momento, olha só, é que ele vai perceber alguma coisa que está acontecendo. Aí ele fica apavorado, a guarita é blindada do local, e nesse momento é que ele vai ligar para a polícia. Mas até aí, infelizmente, o bandido já foi embora, já saiu, já se foi do local. Ou seja, olha a responsabilidade, eu vou tirar o vídeo, tá? Mas olha a responsabilidade que existe
né? No caso, ou seja, o porteiro colocando pessoas em risco, né? Não é o bem, é a pessoa. Ou seja, nesse caso, o porteiro, né, sofreu várias sanções. Foi mandado embora por justa causa, perdeu os anos de trabalho que ele tinha, além de ter que pagar os bens lá, porque ele foi responsável por isso. Ou seja, e se acontecesse o pior? Olha a importância que tem uma portaria num condomínio. Porque depois que invadiu e não se tomou providência, é o que acontece hoje. E como esse caso, existem muitos outros, Amanda. Agora, quais são tuas dicas para casos como esse? Porque muito se fala sobre o alerta, né? O alerta vigia. O que tu achas? Olha, o alerta vigia, existem várias portarias que a gente coloca. Só que o alerta vigia não parece, mas ele pode ser burlado, né? Eu já tive alertas vigias burlado por várias vezes. Tá? O importante é ter o alerta Explica vigia. o que é o alerta vigia, né? Para quem não sabe. O alerta vigia é um equipamento eletrônico onde o porteiro ele pode acioná-lo a cada 15 minutos, a cada meia hora ou cada uma hora. Ou seja, ele tem que, né, pegar uma chave, né, uma chavetinha, ir lá e dar o virar-chave. Ou seja, ó, eu estou aqui, estou acordado. Isso cada 15 minutos, ou a cada meia hora, ou a cada uma hora. Cada um ajusta do modo que tem que ser ajustado, né? Se é para ter, a gente ajusta de 15 em 15 minutos. Por quê? Se ele deixar de virar a chaveta, esse alarme ele toca, né? E toca dentro da guarita e em uma central que ele vai estar ligado. Muitos síndicos têm somente dentro da guarita. Não se tem uma central porque é caro, não vou colocar. Então também perde efetividade de tê-lo. Então é isso que é o alerta vigia. Então é o que a gente fala, é bom ter o alerta, mas sempre com manutenção e com uma portaria externa ou monitoramento externo. Outra questão que é muito importante, câmera dentro da portaria. Tem porteiro que não gosta, vai ficar me vigiando. Eu recebo muito essa pergunta no escritório, até os síndicos dizem assim, eu posso ou não posso? Porque parece que está invadindo, né? Eles perguntam muito isso. Mas assim, é uma portaria, no meu conhecimento, e eu faço e consulto, deve ter sim, e pode ter sim. Por quê? Se a pessoa está lá trabalhando, fazendo o seu correto, qual o mal que eu tenho de filmar? E uma outra coisa, a câmera dentro da portaria também pode inibir um roubo, um furto, algumas coisas lá dentro. Então isso é muito importante, tanto para quem filma e para o porteiro que está ali dentro também. Isso mesmo, para a coletividade em geral, é isso que a gente sempre explica, que pode a câmera, tanto com a imagem, como com o áudio. Sim. O que não pode é colocar uma câmera escondida, ou seja, você que quer colocar a câmera na sua guarita, o argumento é sempre de que ela serve à segurança de toda a coletividade, inclusive do porteiro. O que não se pode é colocar a câmera e não se avisar os funcionários, porque na ótica do Poder Judiciário será uma prova ilícita, mas você coloca e você avisa aos funcionários de que aquela câmera está ali e de que ela grava tanto áudio como imagem. Isso sim é permitido, não é ilegal, pelos fundamentos que o próprio Aldo está trazendo aqui. Agora, Aldo, uma outra realidade que eu vivo muito eu já passei por alguns pedidos de destituição de síndico, porque o síndico, tanto com portaria como com zelador, ele não tem ali o braço que ele espera ter desses funcionários e ele quer demitir, porque ele tem o poder de demitir e admitir, porém, aquele funcionário ele já tem uma ligação com a coletividade, com os moradores, e os moradores não percebem o quanto aquele trabalho não está sendo útil para o condomínio e querem manter aquele funcionário. Tu já viveste alguma situação parecida? Várias, Amanda. Conta pra gente, conta pra gente. Em 26 anos, eu já vivi várias situações, condomínios que a gente entra, infelizmente, portaria, faxina, zelador. Quando essas pessoas têm algum tempo dentro do condomínio, eles começam o quê? Se sentir da família deles. Isso mesmo. E os moradores acham que essa pessoa é uma família, um familiar dele. E não é assim, a pessoa está lá para prestar serviços, né? Eu já peguei, como esse condomínio, né, que eu acabei de mostrar as imagens, a pessoa dormindo, eu já peguei situações em que eu visito, às vezes, o condomínio à noite, chego lá, o porteiro está dormindo. Né? Lógico, não sofreu roubo, não sofreu furto, nada disso. Mas ele está dormindo. Então, e não é uma, duas, três vezes.
Então a gente tenta fazer o quê? Curso de reciclagem, explicações para ele, mas eles não se emendam. Isso coloca em risco a coletividade. No caso, você teria que fazer uma dispensa da pessoa, porque ela não está gerando um serviço produtivo, ao meu ver, e para a coletividade. E como essa pessoa é ligada diretamente a muito dos condôminos, porque ele dá uma balinha para o filho de um, faz um agrado, tá sempre lá bacaninha. Então as pessoas, não, coitadinho, vai deixando. Mas elas não vê o risco posterior. Eu já tive condomínios que eu entrei, e no caso não foi porteiro, foi zelador, onde eu tentei impor um ritmo de trabalho, buscar uma produtividade. Sim. E não consegui. Então eu prefiro me retirar do que deixar lá. Eu costumo gerar, quando há problema, eu levo uma assembleia. Senhores, coloco o que está acontecendo, explico a situação e aí a gente resolve. Muitos casos é que nem eu falei, a gente resolve. Os que eu não consigo resolver e trazem prejuízo à minha administração, à minha gestão, eu prefiro sair. Tem uma outra questão que também as pessoas começam a olhar. Não é só isso. Você tem o caso que a pessoa, o prestador de serviço do condomínio, aquela pessoa que está lá dentro, porteiro, faxineiro, zelador, seja de quem for, ele está há muitos anos no condomínio. E o que acontece, para dispensar os serviços dele, se torna muito caro. E as pessoas também não querem arrecadar para mandá-lo dispensá-lo. Então, preferem ficar com o serviço ruim, preferem ficar com a falta de segurança, preferem ficar com o condomínio sujo do que dispensar essa pessoa. Há uma semana atrás, aproximadamente, né, eu tive o mesmo problema. Me reclamavam da questão da limpeza do condomínio. Eu expus o funcionário, assim, no modo correto, né, o serviço dele, e mesmo assim resolveram ficar com ele, porque era um funcionário humilde. Você expôs para o conselho ou em assembleia? Eu expus em assembleia. Em assembleia. Tu colocas como pauta principal ou assuntos gerais, Aldo? Nesse caso, Amanda, foi diferente. Quando eu tenho que levar algum assunto, eu coloco em pauta, né? Uhum. Eu busco uma pauta onde eu possa discutir a situação dos funcionários em geral. Então, a gente coloca todo o âmbito lá. Nesse caso que eu estou citando, entrou em assuntos gerais. Sim. Porque em assuntos gerais começaram a reclamar da limpeza do condomínio, né? E eu tentei explicar, olha, eu sou síndico, eu faço gestão, eu peço para a pessoa fazer, eu dou condições de material, e aí as pessoas começam, não, ele não tem material, não tem isso. Como a gente dentro do escritório tem um amplo conhecimento e sabemos fazer administração, nós temos um site. Nesse site a gente põe o que é comprado, como não é, fotografamos, tudo isso lá. Então nós mostramos que não era falta de material, e sim falta de aplicação do funcionário. Fizemos vários cursos, eles não foram, ou seja, nós expusemos toda a condição de trabalho do funcionário e que ele não corresponderia. Que se não houvesse uma atitude do condomínio, aquilo não iria refletir no que eles estavam desejando. Ou seja, a limpeza melhor, um condomínio sempre limpo, cheiroso e tudo mais. Bom, resultado da assembleia, coitadinho, ele recebe pouco, é uma pessoa que não tem condições, vamos deixar ele mais um ano aí, o senhor tenta novamente fazer reciclagem. Só que eu falo, eu já fiz reciclagem por 3 anos, não é mais um ano, 2 que não vai resolver. Perfeito. E eles vão continuar com o problema. Estão adiando o problema. Estão adiando um problema que não vai ter solução. Eu já vi nessa parte de verbas rescisórias, Aldo, eu já passei por uma situação em que existia esse problema de alto custo no momento rescisório, mas eu tinha um contato com uma terceirizada, o condomínio queria terceirizar um condomínio de alto padrão com poucas unidades, uma por andar. Então, qualquer rateio acaba saindo um valor muito alto, ainda mais de verbas rescisórias de um funcionário que estava lá há muito tempo. Esse funcionário, ele tinha horas extras que já estavam incorporando, porque ele sempre fazia a função dos outros, não vou nem entrar em acúmulo de função também, mas ele estava sendo usado como faz tudo, com horas extras adoidado, assim. Então, a rescisão dele era muito alta, e a terceirizada propôs que, mantendo um contrato por um prazo maior, ela arcaria com a verba rescisória e o custo que o condomínio no início, nesse prazo alto, teria, seria o mesmo custo que ele já tinha, só que dissolvido em muitos anos. Então, para o condomínio, foi muito bom contar com uma terceirizada que pudesse fornecer isso mediante um contrato com preço já fechado. Não sei se tu já passaste por essa situação e se para ti isso é ok ou se tu não sugeres essa prática. Não, já passei por essa situação, tá?
mas quando efetivamente a gente troca todo um quadro de funcionários, ou o quadro da portaria, ou o quadro da faxina, ou o quadro de faxina e portaria, né? Para um funcionário só, às vezes não compensa nem para terceirizada te bancar aquilo lá, né? Uhum. Mas não só a terceirizada hoje, ela pode te dar esse fluxo de caixa, te arrumar essa verba, mas existem bancos Também. hoje que podem te financiar isso. Isso. Então, existem condições de você mandar esse funcionário embora. É que muitas vezes a pessoa não quer gastar nem R$1, nem R$2, nem uma pizza, que é da pizza da semana que a gente fala, eles não querem gastar. E outra coisa também, o que nós estamos falando, nesse caso também tem o lado afetivo, né? Coloca na balança muito o lado afetivo. Sim. Coitadinho, ele é isso, ele é aquilo, ele é outro. Mas veja, eu como síndico, na minha trajetória de 26 anos, né? E eu digo isso com muito orgulho, eu tenho muitos faxineiros que foram faxineiros em 1900 Guaraná de rolha, 97, 98, que é muito Eu falo antigo. 1900 de carne de porco. Você é Guaraná de rolha. Guaraná de rolha, né? Não era tampinha, era a rolha do Guaraná. Não é do meu tempo, Aldo. Não é do meu tempo. Não é do meu tempo, Amanda, é do meu tempo. Tudo bem. E o que acontece? Hoje são zeladores, são excelentes zeladores. Eu tenho zeladores que hoje são excelentes gerentes prediais, né? Eu tenho N pessoas a ser citadas. Então a gente já conhece o perfil, e eu procuro ensinar para as pessoas que querem administrar o perfil da pessoa. Porque você traça o perfil. Sim. Né? Funcionário ou qualquer outro tipo de pessoa, você consegue traçar o perfil com quem você vai estar trabalhando e você quer. Então, muitos casos a gente dá aula, a gente dá cursos, a gente tenta aprimorar esses funcionários, só que muitos deles não querem, né? 2 casos rapidinho que eu vou contar. Eu tinha 2 faxineiros, isso em 1996. Um deles eu chamei e falei, cara, você tem que estudar, você tem que ir para frente, você precisa, né? Falei para os 2. Exemplo, um é zelador hoje de um condomínio de alto padrão no Itaim, e o outro continua como faxineiro até hoje. Por quê? Ele falou, Aldo, eu não quero, eu estou bem do jeito que eu estou. Ok, se para ele está sendo feliz, está ótimo. Perfeito. Mas ele não quis ser reciclado, ele não quis melhorar e ficou na dele. Trabalha direitinho, o outro já não. Então a gente tem N maneiras de melhorar, N maneiras de instruir. Eu já passei por tudo isso na minha vida, né? Mas conhecimento é algo que realmente agrega para quem quer Sim. crescer, para quem quer se desenvolver, e acredito que o Sindiflix e o próprio Iron tá aí para auxiliar nesse crescimento profissional de cada um. Em relação ao que tu falaste do apego da coletividade àquele funcionário, esse relacionamento, eu devo dizer que esse é um dos grandes entraves para qualquer síndico que está passando por essa situação que ele quer demitir e ele não consegue demitir por causa da coletividade. Então, reiterar que o Aldo, ele leva a situação para a Assembleia, às vezes como pauta explícita, às vezes é trazida dentro de assuntos gerais, para que a coletividade fale a respeito disso. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vejo muito síndico, Aldo, que fala assim, mas é meu dever demitir. É meu poder demitir. Se o zelador, se o porteiro não está fazendo a sua função de forma adequada, cabe a mim demiti-lo e assim o farei, porque afinal eu sou um síndico que bate no peito. Tem isso, mas eu também acho que condomínio é algo coletivo e o síndico está ali para representar os interesses comuns. E eu entendo a interpretação de que, bem, se para mim o zelador não faz a atividade dele direito, então o zelador não serve para aquela função. Eu entendo isso, mas talvez a coletividade não pense assim. Sendo bem sincera, é como, né, um relacionamento aberto ou um relacionamento em que há um adultério. Talvez para uma pessoa olhe aquele relacionamento e fale, pô, mas o cara tá aceitando ser chifrado, ou a mulher tá aceitando ser chifrada, isso é um problema deles. Se eles estão aceitando, não é você que vem aqui impor os seus valores. Eu vejo muito dessa forma. Se a coletividade aceita que aquilo seja tratado daquela forma, não é você, síndico, que vai se impor, porque você representa os interesses da maioria. Agora, se para ti aquilo também não funciona, é sair daquele condomínio porque você, então, não concorda com a forma como a coletividade está levando e a tua forma de atuar não vai condizer com o que o condomínio quer para aquela coletividade. Então, eu acho que cabe a você
sair daquele prédio, assim como a qualquer morador que vive uma situação de barulho, como eu já fiz. Eu morava num prédio, já contei aqui, e as minhas crianças, porque eu tenho 3 filhos, estavam brincando muito, e elas faziam barulho somente de andar. E abaixo de mim morava um casal com seus 80, 90 anos. E eu não tinha o que fazer, eu estava incomodando, eu não estava abusando do meu direito, as minhas filhas simplesmente andavam, já causavam barulho, mas eu não ia ficar incomodando um casal que já está aí na sua melhor idade. Eu decidi sair porque eu não servia para aquela coletividade, toda a coletividade era da melhor idade. Eu era o único casal que tinha filhos menores e a gente estava causando no prédio. Então eu entendi que aquilo não era para mim. Aquele prédio não servia para mim. Acho que é mais ou menos essa a lógica de fazer com que você leve para a coletividade, senão você vai sofrer um processo de destituição, sim ou sim. E vou te falar, anular abaixo-assinado de destituição é algo muito difícil. Você tem que comprovar que o quórum de convocação está prejudicado, que alguma formalidade muito séria não foi respeitada para que o judiciário te dê a anulação daquela convocação ou a suspensão liminar daquela convocação. Então, essa nunca deve ser a primeira imaginação do advogado. Deixa eles convocarem de qualquer jeito que a gente vai anular no judiciário. Atuar no judiciário está cada vez mais difícil. Então, esse tipo de situação se resolve, a meu ver, primeiro administrativamente, conversando com o grupo, tentando acalmar aquele grupo que quer aquela destituição, para ver como converter aquela situação e manter o síndico. Ou mesmo você nunca renunciando. Gente, eu vejo muito síndico renunciando nos primeiros embates com o condomínio. Me dá uma pena, porque às vezes ele renuncia porque acha que aquele condomínio não serve para ele. Não é assim. Essas situações de embate vão fazer de você um síndico muito mais, com muito mais corpo, com muito mais experiência. Essas situações de combate vão te levar a entender o que aquela coletividade está pedindo de você para você não repetir no outro prédio. E, a meu ver, destituição não é uma vergonha. Vergonha é o motivo da destituição. Vergonha é você ser destituído porque tem uma alegação de fraude, tem uma alegação de furto, uma alegação de desvio. Mas a destituição pela destituição, se o pessoal quer manter um funcionário que dorme, problema dele. Pensa assim também, Aldo. Pensa igualzinho, Amanda. A questão, você falou muito com propriedade. O que acontece? As pessoas falam, o síndico, como você falou, ele pode mandar embora a qualquer momento. Mas não é só pensar nisso. E, de novo, eu volto ao passado. O passado se administrava de uma maneira, há 10 anos de outra, e hoje é outra maneira de se administrar, outra maneira de fazer gestão. O síndico bater no peito e falar, vou mandar embora porque eu posso, e está no Código Civil, está na Convenção, eu posso mandar embora. Mas, primeira coisa, financeiramente, eu tenho dinheiro para aquilo? Já é um problema. Segundo, todos sabem a conduta daquele porteiro, daquele zelador, daquele faxineiro? Como é que eles veem aquela pessoa? Então, é muito mais democrático você trazer o assunto de uma forma suave, tentando colocar o caso na mesa para que todos possam ter conhecimento e aí resolver, do que você bater no peito, mandar embora. E é como você falou, quem não sabe vai pedir a sua cabeça. E pedindo a sua cabeça, como é que você vai explicar depois aquela situação? Porque depois as pessoas vão falar assim, pô, você podia ter nos avisado, você podia ter falado. Isso mesmo. Você podia ter isso. Pô, nós contratamos um síndico profissional para ter condições de nos orientar. Isso mesmo. E a hora que você bate no peito e toma uma decisão radical, você não está orientando, você está sendo o quê? Autoritário. E não é isso que os condomínios querem hoje. Então você falou com muita propriedade, né? Eu já passei por diversas, já peguei casca nisso e a gente orienta. A melhor saída é colocar na mesa. Coloque primeiro para o conselho. Se o conselho te apoiar nisso e achar que é legal, bacana. Você tem dinheiro para isso? Tem condições financeiras? Ok, vai em frente. Não tenho condições financeiras. O conselho não está me apoiando? Não vou fazer. O conselho não me apoia, mas eu tenho situação financeira. Não vou fazer. O conselho me apoia, mas eu não tenho situação financeira. Eu não vou fazer. Então, Pronto. se pensa muito, se coloca todas as cartas na mesa para depois tomar uma decisão. Porque
Infelizmente, hoje, alguns condomínios têm as condições afetivas acima de toda e qualquer outra coisa. Então é importante analisar bem a situação. Nada melhor que conversar com um síndico experiente. Caracas, Aldo, ouso dizer que essa é uma dos melhores sindicatos que está passando por aqui. Você está recebendo conteúdo prático do teu dia a dia e que ninguém te conta. Só quem conta é quem realmente vive esse tipo de coisa. Então, obrigada, Aldo. Voltando para o assunto portaria, que tem tudo a ver com segurança, fala um pouquinho para a gente, vou pedir para você colocar na tela, Aldo, o seu slide sobre a diferença entre profissões, né? Entre segurança, vigilante, porteiro. Fala um pouquinho aí pra gente. Então, quando a gente fala em portaria, né, se criaram algumas nomenclaturas para isso, né? Vigilante, vigia, segurança, porteiro, controlador de acesso e por aí vai. A minha visão... Você não vai dizer a sua visão, porque o Sindicast de hoje está acabando. Você que quer saber a visão do Aldo sobre a diferença entre segurança, vigilante, porteiro, né? Ele vai fazer um resumão sobre isso e muito mais. Aldo, fala um pouquinho sobre o que mais você vai trazer nesse curso pra gente. Olha, a gente vai fazer muito mais. Vai trazer postura, vai trazer aparência de como a pessoa o porteiro deve ter, né? Aparência pessoal. Vamos falar das atitudes, de como ele deve ter, vamos falar de postura, vamos falar também das atribuições do porteiro e as não atribuições, o que ele não deve fazer. Vamos falar um pouquinho de quem pode entrar no condomínio rapidamente e quem não deve entrar. Vamos falar de como deve ser feita a triagem de uma maneira ou de outra, quais os aspectos de abordar essas questões, né? Vamos falar do regimento interno, que é muito importante, o porteiro, o zelador, o que seja for, ter conhecimento do regimento interno do prédio para poder tomar as devidas atitudes que têm que ser feitas, né? E por aí vai, plano de chamada, vamos falar um pouquinho dos QRs de rádios e tudo mais. Ou seja, vai ser uma coisa bem ampla, um conhecimento bem amplo, bem vasto, para que todos tenham conhecimento e falem, e não digam, não tenham conhecimento. Nós vamos passar todo o conhecimento possível, não só para os porteiros, mas os síndicos que quiserem ver, é muito importante. Porque assim, não é que a gente está negligenciando ou falando que eles não sabem, mas algumas coisas que a gente já passou na vida, ou nesses tantos anos, eu quero trazer para que todos vejam e que todos tenham acompanhamento e possam se inteirar melhor dos assuntos. Esse é o Aldo Bussolete, gente. O cara sabe tudo de portaria e muito mais, mas hoje ele está gravando um curso de portaria que você já vai poder acessar em www.sindiflix.com.br. Entra lá, acessa. Você que não é assinante, acessa pelo plano básico mensal para você entrar na nossa comunidade. É um jeito de aprender não somente de forma ativa, em que você busca o conteúdo, como também de forma passiva, porque a dúvida dos outros síndicos é também a sua dúvida. Aproveite e coloque aí o seu celular na tela para o QR Code da Usicar. Usicar, um parceiro do Sindiflix. Usicar.carsharing é o @ deles. Carro compartilhado de aluguel no seu condomínio, sem custo algum para o seu condomínio. Pode ser implantado sem assembleia, porque não tem despesa, não tem ônus, e o seu morador vai poder alugar do conforto da sua casa um carro pelo preço de, no mínimo, R$12 a hora, gente. Ainda estou surpresa com esse preço da Usicar, incluindo gasolina e seguro. Parecia uma garota propaganda agora, hein? Mas é porque realmente eu gosto muito da Usicar, da proposta que eles têm para o mercado condominial. Acesse o site da Usicar, acompanhe agora o restante do nosso curso que já está na nossa plataforma. Basta você ingressar com o seu login e a sua senha ou assinar o Sindiflix e já colocaremos você na nossa comunidade. Aldo, aqui fica meu muito obrigado pela sua contribuição para o Sindiflix. Em poucos minutos a gente falou de coisas que realmente tocam o dia a dia deles e eu só tenho muito a te agradecer pelo que você fez pra gente até agora. É isso, amor. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né, no Sindiflix, muito bacana. De grande importância para todos que querem aprender um pouquinho de condomínio, né? Você faz a parte teórica e nós fazemos a parte prática. Isso mesmo. Isso é muito legal. Eu que agradeço. Aí, pessoal, acompanhem
Venha junto com a gente, vocês vão aprender um pouquinho sobre portaria e algumas coisinhas a mais do condomínio, tá? Obrigado. Fica aqui meu beijo para Cris Romão, para Karina Nap, do Iron Síndicos. Estou esperando vocês aqui. Vamos congregar a convergir os nossos propósitos. E um abraço para todos vocês que nos assistem aí do conforto da casa de vocês. Até o próximo sábado, Sindicast, 11 horas da manhã, todo sábado para vocês. Até logo. Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais.